Capítulo 1178. Eu tenho um abençoado. A gigantesca serpente prateada olhou para Audrey e abriu a boca vermelho sangue. A poção da sequência 1 que Zaratul, o líder da ordem secreta, consumiu, veio de um atendente de mistérios. Em outras palavras, ele possui uma característica extra de invocador de milagres. Da mesma forma, era o mesmo para o ancestral da família Antigonos naquela época. Claro, se eles estivessem interessados em alguma coisa, ou se tivessem um candidato que tivesse conquistado o favor da família a ponto de estarem dispostos a alimentá-los, então um anjo com status suficientemente elevado pode separar a característica de Beyonder, extra do invocador de milagres, para a outra parte. A terceira característica de Beyonder tem uma origem misteriosa. Tornou-se o artefato selado 005, também conhecido como Lâmpada Mágica dos Desejos. Uma vez uma verdadeira divindade tentou destruir este item, para separar as características e permitir que convergissem automaticamente, mas acabou falhando. A quarta e a quinta características de Beyonder estão na forma de um artefato selado de grau 0, que existe nas igrejas do Sol ardente eterno e do Senhor das Tempestades. Um deles é denominado 013. Vem do Criador da Terceira Época, nomeado como o Último Banquete. O outro tem o codinome 032, produto da Guerra dos Quatro Imperadores, nomeado como Teatro com Cortinas que Nunca Fecham. A sexta característica pode estar na terra abandonada dos deuses. Durante a Terceira Época, havia um lobo demoníaco negro remanescente que ocasionalmente aparecia. Após o cataclismo, ele desapareceu sem deixar vestígios. Audrey ouviu atentamente e pensou cuidadosamente por um momento antes de dizer: "Você está dizendo que, na situação em que as vagas de atendente de mistérios estão preenchidas, existem apenas 6 invocadores de milagres. E agora, você apenas mencionou o líder da ordem secreta, Zaratul, e o ancestral da família Antigonos, mas as vagas não parecem estar preenchidas. Em tal situação, pode haver uma característica de Beyonder extra do invocador de milagres." Esta não era uma informação que o mundo German Sparrow a havia informado com antecedência. Em vez disso, foi uma pergunta que Audrey fez por conta própria, a partir dos detalhes da resposta e de seu conhecimento de misticismo. Os olhos da gigante serpente prateada moveram-se ligeiramente. "Jory, de fato, deve haver 3 atendentes de mistérios. Mas na segunda época, na época em que o deus antigo, Flegrea, ainda vivia, a terceira característica de Beyonder, do atendente de mistérios, parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Ninguém sabe onde está. O mesmo acontece com a característica de Beyonder, correspondente do invocador de milagres. Talvez já tenha se combinado e encontrado um método suficientemente oculto para se esconder." Audrey assentiu gentilmente e disse: "Eu entendo. Passarei a informação ao Sr. Duane Dantes. Ele até me pediu para perguntar se há alguma coisa em que você precisa da ajuda dele?" A gigante serpente prateada deslizou e 1/3 de seu corpo se levantou. "Não. Um assunto pequeno. Sim, tenho um abençoado que é um excelente gourmet. Ele tem vontade de provar sorvetes de diversas famílias nobres, para escolher o mais delicioso. Este pedido, Sr. Serpente, talvez seja a Sra. Serpente, é muito gentil com seu abençoado. Seu tom é como se não pudesse esperar. Isso é simples demais. Posso concordar em ajudar em nome do Sr. Mundo e cuidar sozinha disso. Vou apenas tratar isso como acumular as contribuições suficientes necessárias para comprar a fórmula da poção." Audrey disse pensativamente: "Sem problemas. Mas como faço para mandar o sorvete para ele?" A gigante serpente prateada enrolou-se lentamente e disse: "Sacrifique-o a ele.
Ele já é um santo da sequência 3 e pode aceitar sacrifícios na mesma cidade. Seu nome honroso é a personificação da sorte, o monstro clarividente, a calamidade que espalha o infortúnio, a testemunha de todos os destinos em Backlund, o guardião do caos e da loucura. Há uma diferença entre este nome honroso e um sequência 3 normal. Não há nome no final. Os olhos de Audrey se moveram ligeiramente, mas ela não disse mais nada e concordou com a cabeça. O guardião do caos e da loucura, o último nome honroso de Will, é bastante interessante. Este não deveria ser o nome honroso da serpente do destino, mas algo que usou quando estava na sequência 3. Alguns ajustes foram feitos posteriormente. O caminho do monstro vigia o caos e a loucura? Ou poderia ser dito que neste mundo, mesmo para o destino, aqueles nas sequências inferiores estão no caos e na loucura? Monstros estão trabalhando duro para resistir a tudo isso, fazendo tudo parecer normal? Depois que Klein ouviu a resposta da senhorita Justiça, ele não achou estranho Will Alceptin pedir sorvete. Em vez disso, achou o nome honroso do presidente da Escola de Pensamento da Vida bastante interessante. Ter um abençoado é como dizer, eu conheço alguém? Will aprendeu isso comigo? Não, eu tenho um verdadeiro abençoado, Dunitz. Mais tarde, farei com que esse sujeito sacrifique algo para eu comer. Eu realmente não posso comer aqueles monstros mutantes ou invocar projeções do vazio histórico, certo? Sim, se eu tiver oportunidade, convidarei o jovem Sol para experimentar também. Não posso deixá-lo ficar obcecado pelos cogumelos do Frank. O número de abençoados servindo Will definitivamente não será menor que o meu. Pode até haver mais. Ele tem a enorme escola de pensamento da vida. Klein conjurou o mundo German Sparrow e o fez responder à senhorita Justiça, indicando que o sorvete contribuía bastante. Depois de completar tudo isso, bateu na borda da longa mesa manchada e considerou seriamente o problema com o ingrediente principal do invocador de milagres. Não há necessidade de pensar sobre a característica de Beyonder, do invocador de milagres extra com Zaratul. É impossível ele separá-la para me dar. Ele só quer me transformar na sua marionete. Não é como se houvesse esperança zero com as duas características com Antígonos, mas se for esse o caso, terei que solicitá-la à deusa novamente. Não posso oferecer algo equivalente receio. Além disso, a deusa pode não ser capaz de fornecê-la. A razão pela qual ela quer selar o meio louco que perdeu o controle é provavelmente porque ela é incapaz de matá-lo. Assim que ele for morto, será capaz de escapar de sua situação atual e reviver em outro lugar, assim como eu escapei de Amon. Sob tal situação, a deusa não tem como fazer com que Antígonos separe uma característica de Beyonder do invocador de milagres. Mesmo uma verdadeira divindade não pode quebrar o 005. Então, não faz sentido tentar. É inútil mesmo se eu o tiver. As origens deste artefato selado são verdadeiramente misteriosas. Há algo muito suspeito nisso. Com a Igreja do Eterno Sol Ardente, o artefato selado 013 é chamado de o Último Banquete. Vem do criador da Cidade de Prata. Porque essa pessoa sempre gosta de usar nomes que têm implicações perigosas. Com a Igreja do Senhor das Tempestades, o artefato selado 032 é teatro com cortinas que nunca fecham. Só o som disso permite que eu imagine como é. As chances de obter esses dois artefatos selados de grau 0 são muito baixas, mas não é impossível. Depende apenas se o Eterno Sol Ardente e o Senhor das Tempestades estão dispostos a apoiar meu crescimento para conter Amon? Sim, até agora eles ainda não demonstraram qualquer gentileza. Não consigo encontrar uma maneira adequada de interagir com a pessoa certa. Não posso usar a adivinhação para espionar o Eterno Sol Ardente novamente e me comunicar com ele através do espaço, certo? Se isso acontecer,
Não seria melhor se ele invadisse diretamente o castelo de Sefirá e assumisse o controle deste lugar? Se eu cuidasse do senhor enforcado e esperasse até que ele tivesse as qualificações para entrar em contato com um artefato selado de grau 0, provavelmente me tornaria Amon. O verdadeiro Criador conhece uma pista para a terceira característica do Atendente de Mistérios. Seu reino divino e residência sagrada estão na terra abandonada dos deuses. Esses dois podem estar relacionados de alguma forma. Os dois conjuntos de características do invocador de milagres e de um atendente de mistérios são altamente prováveis de estarem na terra abandonada dos deuses. Eu me pergunto qual deles está nas ruínas de Nós? Sim, o verdadeiro Criador deveria conhecer apenas uma pista, e não sua localização exata. Caso contrário, teria obtido aquela característica de Beyonder do atendente de mistérios antes da Guerra dos Quatro Imperadores e efetivamente aumentado a força de seus subordinados. Em outras palavras, a característica de Beyonder do atendente de mistérios é algo que nem mesmo uma verdadeira divindade pode obter rapidamente, e é necessário procurá-la. Pode não ser tão fácil para Amon se deparar com isso, permitindo que ele prepare uma armadilha. Se o perigo dentro das ruínas fosse descoberto apenas recentemente, tendo acabado de ser transplantado, isso combinaria com essa característica. Pelo que parece, ainda tenho que fazer uma viagem. No entanto, tenho que ter bastante cuidado. O perigo vem de Amon e também das ruínas. Primeiro farei uma adivinhação. Depois observarei e reunirei informações à distância. Não entrarei cegamente e serei bastante paciente. Klein conjurou papel e caneta e estava prestes a escrever a declaração de adivinhação correspondente, quando de repente pensou em algo e decidiu fazer outra confirmação. Ele desenhou um símbolo complicado que era uma mistura de ocultação e curiosidade misteriosa. Ele jogou na estrela carmesim, que representa a mágica. Com a imagem e o tom de German Sparrow, ele pediu que ela questionasse a Rhodes. Backlund, Burgo Leste. Force, que estava prestes a mudar de casa, fechou as cortinas e acendeu uma vela. Ela montou um espelho e encontrou Shil como espectadora. Então, desenhou o símbolo que o Senhor Mundo lhe deu. Na sala, o ambiente gradualmente escureceu à medida que os ventos frios se agitavam, fazendo as duas tremerem. A superfície do espelho ondulou de repente, formando um antigo texto vermelho escuro de Feisak. Você convocou o grande Rhodes. Você deve cumprir as regras correspondentes. Você tem que responder uma pergunta para cada pergunta feita. Se você mentir ou se recusar a responder, será punida. Tudo bem. Forbes, que havia sido avisada, respondeu calmamente. Depois disso, ela perguntou curiosamente: onde posso obter o ingrediente principal da poção do invocador de milagres? Na superfície do espelho, palavras vermelhas escuras apareceram uma após a outra, enquanto outras linhas desapareciam. Eles responderam a pergunta em detalhes. É basicamente a mesma resposta de Will. Acima da névoa cinza, através da estrela carmesim representando a senhorita mágica, Klein observou o processo específico e assentiu desapontado. Depois que Force memorizou a resposta, ela disse nervosamente: é a sua vez de perguntar. As palavras em vermelho escuro mudaram e formaram uma nova frase. Você teve um sonho erótico no ano passado? Ufa, felizmente, ainda está tudo bem. Force deu um suspiro de alívio e disse: sim. Esta era a natureza humana. Ela não sentia que havia nada do que se envergonhar. Em seguida, fez a segunda pergunta. Você tem alguma sugestão sobre como obter o ingrediente principal do invocador de milagres? A Rhodes dispersou o texto vermelho escuro e usou cores prateadas para formar novas palavras. A família Abraham ainda possui a fórmula da poção da sequência 2, caminhante planar do caminho do aprendiz.
bem como os poderosos artefatos selados correspondentes, um total de 2 deles. A Ordem Aurora também tem um. Isso... Os olhos de Klein brilharam quando ele pensou em uma nova possibilidade. É mesmo? Force franziu a testa ligeiramente e disse: é a sua vez de fazer uma pergunta. A cor prateada na superfície do espelho desapareceu quando as cores vermelhas escuras formaram uma frase. Além de você, quem mais foi a estrela do seu sonho erótico? Force ficou boquiaberta enquanto seu rosto ficou vermelho.